Graça e paz do nosso Deus, aqui mais uma vez do canal. E aqui nós falamos da palavra de Deus. Nosso encontro aqui é certo, é um encontro de falar do Evangelho. Mas hoje eu quero falar de forma diferente com você. Eu tenho absoluta certeza que você já deve ter começado a fazer uma programação. Olha, eu tenho que começar esse ano fazendo a minha programação, meu cronograma de leitura da Bíblia. Eu tenho que conhecer o Evangelho. E eu gostaria de começar dizendo uma coisa para você. Não faça isso. Porque hoje eu vou falar para você a maneira certa de você entender e estudar a Bíblia. Quer saber melhor? Vem comigo. Bom, queridos, você deve ter se chocado, porque a maioria, se não dizer quase todas, igrejas e até mesmo escolas dominicais, elas fazem planos anuais para que a pessoa leia as Escrituras Sagradas. E com isso, elas possam ter o seu entendimento aflorado diante da Bíblia. Queridos, eu gostaria de não tirar a sua fé e nem mesmo seu ânimo de fazer uma leitura anual. Só que eu não sou adepto e nem concordo muito com esse método para pessoas que realmente querem entender a Bíblia. Eu vou explicar isso e eu vou te ensinar, pelo menos de forma superficial, não consigo aqui te mostrar de forma como até mesmo eu faço para fazer os meus estudos. Porque seriam muitas coisas que eu faço até chegar a um estudo pronto, até chegar a uma exposição pronta. Mas o que eu quero dizer é que eu vou te ajudar, para que você possa começar hoje a entender como você pode estudar a Bíblia. Para que isso aconteça, a primeira coisa que eu queria dizer é que é evidente que existem pessoas que estão me vendo agora, nesse momento, de que ou nunca teve um contato tão especial com a Bíblia, ou tem pessoas que leem com frequência, mas não estudam, e tem pessoas que até estudam, mas não têm a profundidade. E tem aquelas que, em último plano, estudam bastante a Bíblia. Então eu não sei em que nível eu estaria falando sobre tal. Por isso é que eu acho importante você entender o porquê que eu acho que a leitura anual ela não seria tão aproveitosa como um estudo dedicado da palavra de Deus. E eu vou te dizer os benefícios de você estudar a Bíblia. E vou te dizer como você pode ter esses momentos dos quais pode te indicar que estudo você vai fazer. Fique calmo que nada vai ficar perdido ou solto. Eu vou deixar tudo certinho. A primeira coisa eu tenho que falar o porquê eu não acho que a leitura anual ela é interessante. Como você vai fazer isso se não tem nenhum teste, não tem ninguém que possa ir e falar assim, não, esse daqui não está errado, você tem que ir de forma diferente. Não vai te indicar o caminho. Então uma leitura, principalmente para quem só lê, para quem estuda muito pouco e para quem até estuda de forma razoável. Por que eu não acho tão interessante? Porque muitas pessoas começam pelo Antigo Testamento. E, queridos, o Antigo Testamento é o momento em que tem sinais, tem profecias, tem todos os acontecimentos, eles vão sinalizar para Jesus. Por isso que ele é antigo, porque ele é antes de Jesus. E o novo é a partir da vinda de Jesus. Então, queridos, todos esses acontecimentos que ocorrem antes da vinda do Mestre, elas nem sempre são tão compreensíveis. Então, muitas pessoas podem falar assim, mas eu tenho que ler para entender. Mas como é que você vai ler, por exemplo, quando o profeta ele se casa com uma prostituta? E aí ele está vendo ali, está sendo direcionado por Deus. Você vai falar assim, nossa, é isso mesmo? Mas isso foi Deus deu essa revelação e era para acontecer isso? Ou então você pode ver 3 jovens que são colocados dentro de uma fornalha por obedecerem piamente a Deus e não quererem ali se prostrar diante de uma pessoa que era humana e que queria ser um Deus. Bom, queridos, tem tantas coisas que eu poderia falar do qual Deus mesmo, ele faz com que nações venham a pegar o seu povo escolhido e eles ficam no cativeiro, queridos. E tudo foi pela mão de Deus, porque o povo não obedecia. Mas até você chegar ao entendimento de tudo isso, e eu estou falando de forma muito rasa sobre tais assuntos. Até você entender, você vai ler, não vai entender. Quando você chegar em Apocalipse, você vai entender muito pouco. E o muito que você leu lá no Antigo Testamento não tem fixado nada, porque você vai falar que leu. Eu já ouvi muitas pessoas, já li 10 vezes a Bíblia. E isso não é sinônimo de uma pessoa que conhece a Bíblia.
Isso é sinônimo de uma pessoa que simplesmente leu. Agora, entender, estudar, é diferente. Então, queridos, eu gostaria de trazer hoje. Esse ano tem que começar com você entendendo a Bíblia, entendendo quem é Deus, entendendo por que Ele é Deus, entendendo qual é o plano do Senhor para a sua vida. Tem muitas coisas para você se perguntar e é isso que você tem que começar a fazer. E agora eu vou começar, já que eu já disse o porquê eu não acho tão interessante a leitura, eu vou começar a te dizer o porquê que eu acho que o estudo é melhor. Porque você tem que começar a se perguntar, queridos, diante da palavra de Deus, a palavra de Deus não é o seu manual, não é o manual do cristão, então você diante dela tem que se perguntar, queridos, quem é Deus? Ali tem que te dizer, quem é Deus, tem que te dizer onde Ele está, você tem que olhar para aquele manual e falar assim, qual é o propósito de Deus para mim? E como eu estou enquadrado em uma pessoa que estou dentro desses aqui, dentro dessas pessoas que têm a promessa. Existem promessas nessa Bíblia e eu quero saber se eu tenho direito. Eu tenho direito a essas promessas? Você tem que se perguntar e a Bíblia tem que te responder. Ela te responde mediante estudo, não mediante a leitura. Leitura, as pessoas leem a Bíblia porque chega na igreja e ouve do pastor. E é mais um ponto que eu gostaria de falar. Primeiro, faça perguntas à Bíblia e deixe que ela a responda. Estude primeiro quem é Deus, estude o propósito de Deus na sua vida, onde Ele está, estude tudo sobre Deus, os princípios, como eu devo obedecê-lo. Existem alguns princípios dos quais são obrigatórios e os outros são permissivos? Existe isso mesmo? Quais são os obrigatórios e permissivos? Em tudo está enquadrado o que a Bíblia diz na vida cotidiana até os dias de hoje. O que eu tenho que realmente entender que só estava no Antigo Testamento e que hoje não é mais praticado? E o que está no Novo Testamento que até hoje nós temos que seguir? Tudo isso você tem que se perguntar, querido. Por quê? Vou dar aqui vários motivos para você entender. Primeiro, muitas pessoas criam doutrinas diante de coisas que a Bíblia não diz. E você, sem estudar a Bíblia, você nunca vai discernir. Segundo ponto, muitas pessoas inventam verdades erradas que a Bíblia nunca revelou. Nunca revelou. E muitas pessoas dizem amém e aleluia na igreja. E como que ela vai ter o discernimento de que aquilo não era verdadeiro ou de que aquilo nunca existiu? Estudando a Bíblia. Bom, queridos, existem pessoas que você já deve ter visto na igreja, que a pessoa começa a pregação em Mateus, depois ela vai para Deuteronômio, depois ela vai para Levítico, depois ela vai para Salmos, depois ela vai para Romanos, depois ela vai para Apocalipse, e no final da conta você fala assim, afinal de contas, qual era a pregação do abençoado? Você não sabe, você não consegue discernir porque a pessoa faz um mosaico, a pessoa faz uma colagem de tantas partículas da Bíblia para poder defender ou então para demonstrar uma tese. E a Bíblia não é isso. A Bíblia ela tem os acontecimentos históricos, tem costumes nele dos quais não se aplicam a nós. Então já estou dando várias coisas aqui que são motivos para você se alertar e falar assim, eu preciso estudar a Bíblia. Eu não posso ler, eu preciso estudar. E é realmente um alerta, queridos. Porque toda pessoa que estuda a palavra, ela é tão beneficiada que quando você está diante de uma palavra que não é expositiva, e eu vou explicar por que é expositiva, nem apologética, queridos, você acaba ficando assim, perdido no meio do culto. Você fala, meu Deus, que palavra é essa? Porque logo no início você consegue entender se a pregação está correta. Você consegue discernir. E esse é o propósito desse canal para falar com você. Eu quero que vocês entendam a Bíblia. Eu quero que vocês tenham o discernimento. E críticas aqui que sejam construtivas, que tenham base bíblica, são muito bem-vindas. Muito bem-vindas. Mas criticar sem entender, pegar uma partícula do que eu falei e depois querer falar uma outra coisa que não tem contexto. Então, queridos, existem muitos benefícios para você estudar a Bíblia. E eu estou dando muitos aqui. Você vai discernir pregações, você vai discernir doutrinas, você vai discernir costumes, porque tudo isso é embutido em muitas pessoas que não conhecem a Bíblia. Não conhecem a Bíblia e infelizmente dizem amém e até mesmo são enganadas. Enganadas, e eu digo enganadas porque existem coisas dos quais as pessoas acabam, vou dizer aqui, ofertando, dizendo que é para o propósito de Deus, é para Deus, e o coração dessa pessoa
é genuinamente inocente. Mas quem está pregando e quem está falando, infelizmente pode ter terceiras intenções. E é exatamente aqui que a gente combate esse tipo de coisa. A pregação, ela tem que ser expositiva. E agora eu falo para vocês o que é isso. A palavra expositiva, queridos, é quando pega um texto da Bíblia e o que a gente faz é explicar o texto, o contexto, e nunca sai daquele versículo. Nós não saímos. Entende, queridos? Eu não vou pegar uma passagem em Mateus e vou para Gênesis, a não ser que haja um contexto remoto. E aí o que eu tenho que dizer? No estudo de Bíblia existe o contexto imediato e o contexto remoto. O contexto imediato é aquela que no próprio texto que você está lendo, ele vai te responder. Você está no início do versículo 1, mas lá no versículo 10 já vai te dar o norte daquilo que estava no primeiro versículo. É o contexto imediato. Logo depois que você vai fazendo a sua leitura, você entende. Mas existe o contexto remoto, queridos, que é o contexto que vai estar em outro livro, em outra passagem, que faz referência àquele acontecimento. Como, por exemplo, você vai ver no Novo Testamento que vão fazer menção sobre a passagem que tem no Antigo Testamento sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Eles vão fazer menção, mas eles não vão falar tintim por tintim, detalhezinho, como aconteceu, por que aconteceu. Então, para você entender por que ele está mencionando a cidade de Sodoma e Gomorra, você tem que ir no seu contexto remoto, na passagem específica que fala sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Senão você não vai entender a Bíblia. Você vai falar assim, o castigo como Sodoma e Gomorra. Você vai falar, mas Sodoma e Gomorra, o que aconteceu com Sodoma e Gomorra? E que castigo foi esse? E por que foi destruído e tal? Queridos, tudo isso, quando há esse contexto remoto, tem que fazer essa ponte. Mas para isso você tem que entender a Bíblia, você tem que estudar a Bíblia. Se você for pela leitura, você vai falar, de repente você vai ler e vai lembrar. Eu já li sobre isso. Mas não vai entender nada. Você tem que estudar. O estudo é o caminho para você realmente ter uma vida mais próxima do eterno. Agora eu quero dizer mais uma coisa. Eu tenho certeza que algumas pessoas podem ficar tristes por eu não apoiar a leitura anual. Porque, pense comigo, nós estamos falando de uma Bíblia extensa e que vão ter momentos, principalmente no Apocalipse, que as figuras que estarão ali não são exatamente como a gente está lendo, entendeu? Então, como que a pessoa vai ter um entendimento disso, queridos? Por exemplo, eu vou dar aqui uma coisa que vocês precisam entender. Muitas pessoas pegam versículos isolados e isso vira um jargão no meio evangélico. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo posso naquele que me fortalece. Tem a palavra que sobre os pensamentos de Deus sobre nós, que não é um pensamento de morte, mas sim de paz. Queridos, se nós olharmos o contexto, queridos, o contexto desses versículos, a gente vai entender que existem versículos que estavam falando. Por que Deus estava falando que o pensamento em relação a eles não era de morte, mas era de paz? É porque Deus estava... Tem um estudo aqui, queridos, nesse canal falando sobre essa passagem. Queridos, procurem tudo que fala sobre cada uma passagem, queridos. O que muitas pessoas falam, isso daqui por Salmos, por exemplo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará à direita do meu Senhor, ele é o meu refúgio e fortaleza. Queridos, quantas coisas, se você olhar, tem aqui nesse canal falando sobre o Salmo 91, que muitas pessoas pegam como salmo de guerra, salmo de batalha. E vocês vão entender o que está ali. Salmo de 23 fala sobre o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Os Salmos não falam sobre a sombra do vale da morte. Queridos, quando nós lemos a sombra do vale da morte, nós pensamos assim que a pessoa estava quase morrendo por algum motivo. A pessoa estava quase passando deste plano deste mundo para o outro e Deus o livrou. Eu estava quase no vale da sombra da morte. Parece que a morte estava fazendo sombra e estava falando, vem cá. Não é nada disso. Não era nada disso. Os pastores andavam com suas ovelhas. E eles andavam numa localidade, queridos, do qual ela ficava rodeada de montanhas, de um lado e do outro. E naquele local era onde tinham os salteadores.
E esses salteadores, eles tinham uma visão privilegiada e naquele local ficava uma sombra, porque tinha monte de um lado e do outro. E aí, aqueles pastores que andavam ali ficavam meio indefesos. E aqueles salteadores desciam. Era o momento que eles se sentiam no vale da sombra da morte, porque era tipo um lugar perigoso. Enfim, se eu começar a falar de tudo que eu tenho que falar aqui, eu vou levar meia hora do tudo que eu quero dizer, porque pedagogicamente eu quero te explicar como você pode começar a estudar. E eu tenho absoluta certeza que pelo tanto que eu já falei, você já entendeu que estudar é melhor. Estudar a Bíblia para começar esse ano é o melhor passo. Se você já começou lá em Gênesis, já começou a fazer suas leituras, já está no capítulo 10, para tudo e começa agora. Para começar, queridos, como é que você pode, em primeiro plano, estudar a Bíblia? Você tem que escolher Bíblias para estudar. Porque a pessoa que não conhece a Bíblia, ela vai ter tradução que ela vai ter mais dificuldade de entender do que outra. Só que nós temos que também revelar para vocês que existem traduções que fogem da realidade. Ah, e como que eu vou saber então qual é a melhor tradução? Eu, por exemplo, eu tenho a Bíblia judaica. A Bíblia judaica, ela tem ali a tradução do original. Ela tem, inclusive, um linguajar mais difícil. Então não aconselho a você começar, se você está iniciando agora a estudar, não faça o estudo pela Bíblia judaica porque vai ter dificuldade. Mas você pode pegar várias versões atualizadas que sejam fáceis de você entender e tenha pelo menos 3 tipos de Bíblia de estudo. Pelo menos 3, queridos. Se você não está com dinheiro nesse momento, compre uma. Comece a estudar nela. Depois, quando tiver condições, compre a segunda. E depois compre a terceira. Sempre buscando a referência da melhor Bíblia possível. Se você quiser saber, eu posso também te dizer quais são as melhores Bíblias, as quais eu estudo e tudo mais. Mas fica aí o dever de casa. Primeiro, tenha pelo menos 3 Bíblias de estudo. Em segundo ponto, eu acho muito salutar que você tenha dicionário bíblico ou coletâneas de comentários bíblicos. Vai te ajudar muito a você entender, porque tem comentários que vai falar sobre aquele momento específico daquela passagem. Vai falar de, por exemplo, Abraão. Ele estava na sua terra e ele teve que sair da sua terra e foi para uma terra muito mais longe. Daqui também fala sobre tudo isso. E a terra em que ele estava tinha um contexto histórico naquela terra, queridos. Tinha algo muito especial ali, que só você estudando você vai entender. Então você ter comentários bíblicos, dicionários bíblicos, vai te ajudar. Mais uma vez, não tem dinheiro ou condições de comprar. Vá na internet. Vai no Google, comece a baixar dicionário bíblico, o que você tiver. Você vai conseguir e aí se você tiver disciplina, você vai entender. Uma outra coisa que eu acho muito interessante para quem quer começar a estudar a Bíblia é você pegar primeiro as suas dúvidas. Por exemplo, você tem dúvidas sobre o batismo? Ah, eu entendi que o batismo é para que a gente venha a ser reconhecido como cristão. A gente, a partir dali, a gente está enterrando o velho homem. Você quer entender melhor? Você quer entender realmente se é só isso? Se isso não é simbólico, mas isso é algo muito maior do que isso? Então vá, leia especificamente sobre batismo, vê lá a passagem de João Batista, o que ele fala sobre o que ele estava fazendo ali com aquelas pessoas que estavam se arrependendo junto ao rio. Veja todo o contexto, veja como Jesus foi batizado e o que aquilo simbolizou, o que aquilo significou. Queridos, tem várias formas na igreja primitiva, etc. Veja as suas dúvidas, o que você tem dúvida, aquilo que você quer mais conhecer e bote no Google. Gostaria de saber as passagens sobre batismo. No Google você vai achar várias passagens. Vai lendo, estuda aquelas passagens, estuda o contexto, estuda tudo ali direitinho. Eliminou a princípio todas as suas dúvidas? Uma dica muito especial. Quando você estiver diante da sua igreja e tiver uma pregação e que a pessoa der para você o texto base, pegue aquele texto e se intere, fique ligado qual é o contexto da pregação daquele irmão. Ah, eu vou falar da parábola do filho pródigo. Ótimo. Você vai pegar o texto base, você já sabe que é a parábola do filho pródigo.
Mas em que contexto vai ser pregado essa palavra? Pegue isso. E aí você vai entender se de fato aquilo que foi dito era realmente concernente à passagem do filho pródigo. Se realmente estava tudo certinho. Você vai entender. Toda pessoa que pregar, pega ali o contexto, pega ali o que a pessoa falou. Olha, dessa vez eu vou falar sobre a mulher do fluxo de sangue. Tá, mas qual vai ser o contexto da pregação sobre a mulher do fluxo de sangue? Pega o texto base, estuda o texto base. Se for um livro sinótico que você tem o mesmo contexto de passagem em 3 livros, Mateus, Marcos e Lucas, você pega ali e estuda os 3. Estuda porque cada um vai ter uma parte que vai complementar a outra. Bom, queridos, eu poderia falar muito mais com vocês aqui. Eu acho que o vídeo já deve estar muito longo, muito extenso, mas eu acho que se vocês estudarem pelas suas curiosidades e pegar também as pregações e começar a realmente estudar, e a partir disso você tem que pegar texto, como você vai estudar tanto a sua dúvida como as pregações. Eu vou te explicar. Você vai pegar o texto, você vai pegar o contexto imediato e você vai pegar o contexto remoto. O texto, ele vai te mostrar uma circunstância. Ou vai ser um pouco longa, ou vai ser curta, ou vai ser média. Você vai ter essas 3 situações. Se for uma parábola, você vai ter que entender um pouco anterior à parábola, porque geralmente Jesus está falando com fariseus, está falando com seus discípulos, e isso vai fazer com que ele explique uma parábola para poder responder ao seu público. Então você tem que entender em que contexto ele estava conversando antes, que ele fala a parábola, e depois da parábola ele vai finalizar com alguma explicação. Então você tem que estar totalmente antenado a esse tipo de situação na Bíblia. Nem tudo vai ser literal. Por isso que a Bíblia não pode ser lida, tem que ser estudada. Então, queridos, eu gostaria de falar muito mais, mas eu sinto que se eu falar demais, vocês vão ficar enfadados com isso. Por isso, eu quero agradecer a tua atenção e peço, se você tiver alguma dica ou até mesmo alguma pergunta de como pode alguma coisa otimizar o seu estudo, pode colocar nos comentários. Eu vou tentar te ajudar da melhor forma possível para poder que você tenha um estudo abençoado da Palavra de Deus. E que assim a paz